Olha, semana passada nós mostramos o primeiro episódio da série Esporte na Escola, com os desafios da educação física aqui no Brasil, né? Agora vamos mostrar como é lá na Inglaterra, onde a atividade esportiva faz parte da vida dos alunos. E fica de olho porque o lugar que a gente vai mostrar agora na reportagem já formou 68 atletas olímpicos e paralímpicos. Olha só, hein? E você vai entender por que o esporte ajuda o aluno também dentro de sala de aula. Gosta de esportes? Então você está no lugar certo. Difícil encontrar estrutura igual. Os campos, quadras, pistas e piscinas estão sempre em perfeito estado, prontos para receber praticantes de 28 modalidades. Equipamentos só de última geração. E a orientação vem de treinadores renomados, muitos deles medalhistas olímpicos. Muito atleta profissional no Brasil deve sonhar com um lugar assim. Mas nem adianta, porque não se trata de um clube, nem do centro de treinamento de uma grande potência esportiva. Isso é uma escola. Bem-vindos a Millfield, uma instituição para crianças e jovens que fica a pouco mais de 200 quilômetros de Londres, capital da Inglaterra. O objetivo aqui é formar bons alunos, investir na carreira acadêmica. E, para chegar lá, todos precisam praticar esportes e se movimentar. Não há dúvida de que a educação física é uma parte importante do desenvolvimento. Nosso cérebro não vive divorciado de nosso corpo. E jovens precisam de atividades físicas para que consigam atingir o melhor das habilidades dentro da classe. Esse pensamento do reitor pode soar estranho quando se vê a educação física como algo sem relação com o que ocorre na sala de aula. Os ingleses encaram essa questão de forma diferente e estão embasados pela ciência. Pesquisas feitas na própria Inglaterra e nos Estados Unidos já conseguiram mostrar que quando nos exercitamos, estimulamos o funcionamento dessa parte da frente do nosso cérebro, o córtex pré-frontal, responsável pelas funções executivas, planejamento, organização, foco, memória. Criamos também novos neurotransmissores e uma proteína que mantém as células cerebrais fortes e jovens. Ou seja, quem se movimenta está mais apto para aprender. Para mim, um aluno que tem uma boa performance na sala de aula é um aluno que tem uma boa performance na educação física. O balanço entre as duas é muito importante. David Faulkner tem no currículo simplesmente um ouro olímpico como atleta do hóquei e ajudou a equipe pedagógica de Millfield a montar uma rotina esportiva encorpada para os alunos. A recomendação do governo britânico é de que crianças e jovens tenham ao menos 2 horas de educação física por semana. Em Millfield, são pelo menos 6 horas. Em termos acadêmicos, a instituição está entre as melhores do Reino Unido e, ao mesmo tempo, virou um celeiro de talentos esportivos. Desde 1956, sempre existe pelo menos um integrante na delegação britânica que deu os primeiros passos no esporte aqui nessa escola. São 60 anos de excelência no ensino da educação física. Os nomes dos alunos esportistas ficam expostos, são motivo de orgulho. Afinal, eles têm mais conquista do que muito país por aí. Millfield formou até hoje 68 atletas olímpicos e paralímpicos que conquistaram 12 medalhas. A estrutura é tão boa e o clima de incentivo ao esporte tão contagiante que muita gente que já não tem mais idade para frequentar a escola continua vindo para cá diariamente. Esse é o caso de James Guy, um prodígio da natação britânica. Hoje ele tem 21 anos e 2 pratas olímpicas no currículo, conquistadas aqui no Brasil, nos Jogos do Rio. Até os 18 anos, ele foi aluno em Millfield. Recebeu incontáveis propostas para sair. Surpreendeu a todos, dizendo não. Eu estava bem feliz com o que tinha aqui. Eu mudaria se algo estivesse dando errado, sempre segui melhorando e não queria mudar isso. Por isso, optei por seguir em Millfield. Sim,
ele ainda treina na escola que o formou, inspirando novos alunos. A excelência não está só cravada nos nomes expostos na parede, ela está também viva, na raia ao lado. Agora, é justo dizer que não dá para replicar esse sistema em todo lugar. Embora distribua algumas bolsas, a Millfield é uma escola cara. Só que os ingleses também têm exemplos de bons programas de educação física que deram certo, sem depender de estruturas monumentais. Tony Kingham era professor de francês na escola Bradford Grammar, que fica próxima à cidade de Leeds, no norte da Inglaterra, e adorava correr. Então, convidou os alunos para aderirem ao esporte que ele ama. Não havia pista de atletismo ou equipamentos requintados, só um professor entusiasmado e uma garotada com vontade de se movimentar. O grupo deslanchou e formou 2 dos maiores talentos olímpicos revelados na Inglaterra nos últimos anos. São craques, medalhistas olímpicos e irmãos. A primeira vez que vi Alistair, ele tinha 9 anos e já mostrou que sabia correr muito bem. Ele vencia atletas mais velhos, com determinação e um grande desejo de vencer. Alguns anos depois veio o Johnny, e a história se repetiu na minha frente. Além de correr no time do professor Tony, os irmãos vinham todo dia para a escola de bicicleta. Na pausa do almoço, tinham disposição para frequentar aulas de natação. Não por acaso, viraram triatletas. Johnny tem uma prata e um bronze em Olimpíadas. Alistair é o atual bicampeão da prova. Eles moram juntos, bem perto da escola onde estudaram, e mantêm uma relação muito próxima com o professor que os ajudou a deslanchar. O Tony foi muito importante. Ele criou um ambiente fantástico para os alunos fazerem uma atividade física legal que todos gostavam. Tive a chance de aprender a importância do esporte brincando. A escola também não deixou uma história dessa se perder. Criou um pavilhão dedicado aos irmãos Brownlee, com fotos e equipamentos dos atletas. A ideia é incentivar os alunos a se engajarem em atividades físicas. Lá, 5 horas semanais são dedicadas a esportes, brincadeiras e pequenas competições. E o melhor, vira e mexe, os irmãos Brownlee aparecem nesses pequenos torneios para incentivar a garotada. Eles nos deram uma ampla janela de possibilidades para testar várias atividades e nos apaixonarmos por algumas. Lembro que toda quarta-feira as tardes eram livres para praticarmos. Era demais. Como brasileiros, a gente pode até ficar um pouco cabisbaixo ouvindo esse tipo de história, imaginando que será muito difícil chegarmos um dia a esse nível. Pois dá para se animar sim, porque bem pouco tempo atrás, eles também enfrentavam problemas. O país tem 8 milhões de alunos, pouco mais de 24 mil escolas, e muitas delas não valorizavam a educação física nos anos 80 e 90. A situação mudou pelo trabalho de grupos, como os comandados por esse homem. Alan Watkinson é professor de educação física e co-criador de uma organização chamada Sport Impact. A ideia é essa sintetizada no nome, mostrar ao governo britânico o enorme impacto que o esporte pode ter na vida dos alunos. Vendemos o projeto mostrando que não era simplesmente algo sobre esporte. Era sobre crime, saúde, bem-estar. O que fazemos dentro da escola pode economizar uma fortuna. No primeiro momento, o objetivo era garantir que as crianças tivessem um tempo mínimo para se dedicar à atividade física. E conseguimos apoio e verba do governo. O que ajudou muito nessa tarefa era uma história pessoal que Alan tinha para contar. Nos anos 90, ele dava aulas de educação física numa escola de bairro em Londres e se deparou com um estudante que só dava dor de cabeça. Num grupo de 250, 270 alunos,
Aquele garoto parecia que tinha menos potencial para ter sucesso na vida. Ele veio da Somália, não conseguia falar inglês, entrava frequentemente em brigas, mas amava esportes. Então usei aquele sentimento para tentar mudar os rumos. Hoje, o menino problema adorna os corredores da escola. É motivo de orgulho não só ali, mas no país inteiro. Mo Farah virou corredor ainda nos tempos de estudante. Conseguiu uma vaga olímpica em 2008. Foi mal, mas havia aprendido nas aulas de educação física a não desistir tão fácil. Aquilo me motivou mais. Falhei e nem cheguei nas finais naquele dia. E não parei de treinar para mostrar que eu poderia ser melhor. Poderia e foi. Muito melhor. O melhor. Em 2012, ganhou 2 ouros olímpicos nos Jogos de Londres, nos 5.000 e nos 10.000 metros. Foi bicampeão nas 2 provas no ano passado, no Rio. Não sucumbiu nem quando caiu num dos eventos. Isso mostra que, mesmo a criança com a menor possibilidade de se dar bem na vida, pode, se receber o incentivo correto, achar o que gosta de fazer. A história do Mo Farah é muito chamativa, mas existem outras, não contadas, de gente que se beneficiou demais da educação física. São histórias de cientistas que fizeram grandes descobertas, de músicos que encontraram a nota perfeita, de matemáticos que solucionaram problemas complexos, de artistas criativos e inovadores. Nosso corpo foi criado para o movimento e é assim que a gente aprende.